Então, generosidade, esse é o assunto. Já vamos entrar no assunto nesta noite, né? A generosidade, nós já falamos sobre a generosidade e abordamos de vários assuntos. E nós usamos o Provérbios capítulo 11 e 24 e 25, que diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe a impura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será desendatado, tá? Então a palavra de Deus está dizendo em Provérbios que é muito mais sábio ser generoso do que não ser generoso. Não é de ser insensato, não tem nada a ver de ser imprudente com suas finanças, com seus tempos, com seus talentos, mas de ser generoso com tudo que Deus deu para você. E a gente vai falar na semana que vem sobre uma revista também de perguntas e respostas na semana que vem, na quinta-feira, tá bom? Mas nessa aula nós vamos falar sobre a generosidade especificamente em relação às suas finanças, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer, se você está assistindo de outro IPUB, outra igreja, se você for visitante, alguma coisa, essa aula não é uma maneira para eu pedir dinheiro, tá? A gente não vai estar pedindo dinheiro, a gente não vai estar pedindo nada de vocês nos seus recursos. Nós vamos apenas ficar na palavra de Deus, a gente vai querer abordar o que significa a generosidade em nossas finanças, porque as finanças é um assunto bastante abordado pela Santa Escritura. Nós não podemos ignorar isso, né? Deus é o dono de tudo. Deus, ele não precisa da nossa riqueza. Ele não precisa de mais dinheiro porque ele fica faltando por causa de crise. Não, mas ele precisa saber se a gente confia nele com nosso tempo, com nossos talentos e também nossas riquezas físicos e nossas riquezas que existem aqui nesta terra. Então vamos ler aqui em Lucas capítulo 6. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que estão assistindo. Carequinho, pois é. Só carequinho mesmo, né? Eita, a crise tá difícil, hein? Achar um cabeleireiro, né? E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 6 e 38, dai e dar-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vós darão, porque com a medida que tiverdes medido, vós medirão também. O que está dizendo, e essa porção de escritura, talvez você estiver dando uma glória a Deus, e glória a Deus mesmo, mas essa escritura dá medo para mim. E deve dar medo também para você. Por quê? Dá medo para mim porque ele está dizendo como a gente dá dos nossos talentos, nossas riquezas e do nosso tempo é a medida em que a gente será medido. Ou seja, se a gente for generosa em todo o aspecto da nossa vida, também Deus será generoso com a gente. Se a gente for muito exigente, com mão fechada, segurando tudo que entra nas nossas mãos e tudo que a gente tem, o nosso tempo, nossos talentos e as nossas finanças, também nós seremos julgados por isso, né? Não esqueça da parábola que Jesus contou, em que ele falou daquela vez que uma pessoa foi perdoada do seu grande débito, sua grande dívida. Ele teve uma grande dívida e foi perdoado. E logo em seguida ele começou seu negócio, estava indo muito bem. E uma pessoa tinha emprestado dinheiro e não pagou esse dinheiro. E essa mesma pessoa que foi perdoada da sua dívida foi lá para perseguir essa pessoa que estava devendo ele. E a palavra de Deus diz que o mestre que tinha perdoado o rapaz do primeiro dívida falou: não, você vai ter que pagar essa dívida. Por quê? Porque com a medida em que você foi perdoado, também você vai ter que perdoar. E com a medida que nós recebemos a santa e gloriosa e maravilhosa salvação que foi comprada, garantida por nosso cruz de Calvário, também nós vamos ter que entregar, dar tudo nosso para Deus. Isso é uma medida. Então, eu tenho uma pergunta: em qual medida está sendo usado para medir você? Será que é generoso ou será que é mão de vaca? Será que você está sendo medido por ser uma pessoa generosa com suas finanças, com seus tempos, com seus talentos? Ou você está sendo medido
de dar bem calculado as coisas e pouco dar e querer muito. Esse é o problema. Esse é o problema com as coisas nas Santas Escrituras. Eu não falo isso para engrandecer a gente nem fala isso para ninguém. Mas eu e a Tiffany, nós tivemos que ir para os Estados Unidos, 2 anos passados, viajar para as igrejas e apresentar nossa visão para o Brasil, e a obra e o trabalho, e nós estávamos só restando no apoio que os irmãos dos Estados Unidos deram para a gente. Então foram os momentos precários, né, que a gente tinha que perguntar, pedir ajuda, auxílio, mas eu falei para a Tiffany, nós não vamos apenas fazer isso de palavra, mas a gente vai fazer isso de ação. Então, por isso, nós começamos a apoiar até uns 7 famílias missionários, que a gente apoia todo mês. E mesmo no crise, a gente continua apoiando. Porque é um sacrifício que eu não posso não fazer, sabe? Porque se eu não fiz isso, eu sei que com essa medida que eu estou dando, eu serei julgado. Então, eu falei, Deus, eu confio em você. Isso é muito fácil. É muito fácil falar que nós confiamos em Deus. Mas o que é mais difícil é para a gente realmente colocar em prática que nós confiamos em Deus. Em toda parte das nossas vidas. Finanças, com nossos talentos e também com nossos tempos e também com a nossa família. Não tem nada a ver essa aula sobre o valor da sua contribuição também. Tem nada a ver com o valor da sua contribuição. Porque quando a gente vê a viúva pobre em Lucas capítulo 21, a palavra de Deus diz em Lucas 21, 3 até 4, e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da pobreza dela, deu tudo que possuía, tudo o seu sustento. O que Jesus está falando nessa parábola, ele está falando que a viúva, os outros estavam doando daquilo que sobrava, mas a viúva estava dando daquilo que só restava a ela. Ou seja, que a confiança dela e a fé dela falou muito alto para Deus, mais alto do que as pessoas que estavam depositando valores 10 e 100 vezes mais que ela. Então não tem nada a ver com o valor, mas tem tudo a ver com como você está dando e quem é você e como a nossa fé em Deus está sendo traduzido em nossa ação. Porque se a nossa fé não for traduzida em ação, em obra, realmente a fé sem obra é morta. E vai ficar morta. E a gente vai ficar preso em situações e nós vamos ficar com muitos problemas. Por quê? Porque nós não estamos colocando em ação a nossa fé. Nós não estamos colocando em ação que realmente a gente confia em Deus. Então vamos falar sobre o tesouro rapidamente. Em Mateus capítulo 6 e versos 19 até 21, Jesus ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro? Preste atenção, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que a palavra de Deus está dizendo? Que ele não é contra o tesouro. Não é contra o tesouro. O templo de Deus era a coisa mais enfeitada, cheio de ouro que existia na terra. Ele é o dono da terra, ele é o dono, a palavra de Deus diz, né, das 1000 vacas sobre as 1000 montanhas. Ele é o dono de tudo, né? Então ele não é contra, foi ele que criou ouro, foi ele que criou prata, foi ele que criou bronze, esses minerais que geram valor. Mas ele está dizendo, se o seu coração fica ligado no tesouro, na terra, é ali que seu coração vai ficar. Mas se o seu coração for vinculado com o tesouro que não está na terra, o seu coração vai poder subir, a sua alma vai poder subir para o céu e você estará reunido com o tesouro que você vem depositando aqui na terra, lá no céu, que é coisas espirituais. Porque aonde tem tesouro, tem o coração do homem. Então, é impossível uma pessoa, a Bíblia diz, servir 2 mestres. Ele vai servir Deus ou vai servir mamão, ou seja, dinheiro. Ele vai servir recursos.
Porque é muito difícil as pessoas separem esse desejo, porque o tesouro naturalmente atrai o coração do homem. O tesouro nosso atrai nosso coração. Nós queremos ajuntar mais, acumular mais através da vida, mas Deus está falando, Jesus ele falou, não acumuleis para vocês tesouros da terra, porque ele diz, o tesouro na terra que você vai acumulando tem uma data de validade e vai desaparecer logo em seguida e não vai existir mais, mas tesouros que você vem depositando para o reino de Deus, que são coisas espirituais, não tem data de validade. Então, isso é para dizer que quando você morrer, já os seus tesouros somem, vão para suas famílias e você não tem mais dívida e você nem tem mais... o seu CPF foi cancelado, você não tem mais nada em dívida, nem em recursos, né? Nem em recursos. Mas veja bem uma pessoa como os nossos missionários, que já passaram como o pastor Benny, que deixou uma obra, que deixou um legado, que deixou um tesouro que era espiritual, que ainda está pagando bastante com juros mais ainda para o futuro. E vai continuar pagando, porque ele depositou tesouro não na terra, mas no céu. Porque nós estamos acumulando coisas, mas quais são as coisas que nós estamos acumulando? É isso que eu quero pensar. Queremos falar para vocês quais são os seus tesouros. Quais são os tesouros que você vem acumulando? Você vem acumulando só coisas após coisas? Ou você está acumulando experiências espirituais? Você está acumulando o que na sua vida? Porque nossas vidas, naturalmente, vamos acumulando coisas, né? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22 e 9, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Ele diz, e também em Provérbios 28 e 27, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Ele está dizendo para uma pessoa generosa, será abençoado, será exaltado, será louvado por Deus, porque ele não está valorizando as suas riquezas, mas está valorizando as pessoas, está valorizando as coisas que têm muito mais valor do que dinheiro, tem muito mais valor do que coisas físicas, né? Então, a gente, muitas vezes, pessoas pensam, mas isso é muito bom, fazer uma ação social, e a igreja deve fazer. Nós devemos estar doando o nosso tempo, nosso dinheiro e também ajudando o nosso próximo. E assim que nós vamos honrando a Deus, nós honramos a Deus não somente na maneira que a gente presta culto a Ele, mas na maneira que nós tratamos a sua criação aqui na Terra. Se nós, eu lembro uma vez que eu estava viajando para um país no Oriente Médio e eu fiquei impressionado, uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, um grande metrópole, e eu fiquei impressionado porque eu falei, nossa, eu não vejo morador de rua, não vejo pedindo e mendigo assim, ambulante no trânsito, essas coisas. Eu perguntei a uma pessoa, esse era um país muçulmano, né? Eu perguntei, nossa, eu vim de São Paulo, que a gente tem muito, demais, né? Pessoas necessitadas e tudo, e essa pessoa falou para mim, para nós que seguimos o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, ele diz, seria a maior vergonha se a gente passasse uma pessoa pedindo na rua e não fizéssemos nada para abrigar essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Ele diz, isso será uma denúncia contra a nossa fé. Eu falei, puxa vida, e como nós, que estamos em países ricos às vezes, e a gente não faz nada para ajudar o nosso próximo, a gente não faz nada para abençoar o nosso próximo. Isso aqui tem que mudar. Né? Isso tem que mudar, porque a gente vai honrando Deus. Eu honro a Deus da maneira que eu trato também o outro. Sim, é muito bom dizer, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor, tu és o meu Deus, tu és poderoso, glória a Deus, aleluia. É muito bom pular na presença de Deus e ir para os cultos, mas ainda não vale nada se a nossa ação também não reflete o que a gente vem falando, o que a gente vem atuando nossas vidas, e isso não vai refletir nada. Então a gente tem que colocar nossa ação para refletir aquilo que nós estamos fazendo. Então muitos vão dizer para pessoas, quando a gente começa a falar de finanças, eles já não querem participar, né?
vai falar de dízimo e tudo mais, né? E eles vão falar, mas isso é uma coisa do Velho Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então a gente tem que falar, peraí, vamos analisar isso, né? Em Mateus capítulo 5 e verso 17, né? Ele falou assim, Jesus falou, não penseis que eu vim revogar a lei, os profetas. Não vim a revogar, mas eu vim para cumprir. Então, tem muitas igrejas que querem dizer que já o Velho Testamento não vale nada mais, o que vale é só a vida de Cristo e só o Novo Testamento. Mas esse pensamento tem muitos problemas logísticos nesse pensamento, porque Jesus Cristo veio para o mundo fundado sobre os apóstolos e dos profetas. Então, se não tiver os profetas, se não tiver a lei, não teria Messias, não teria a vida de Cristo, não teria essa mapa do destino da onde Jesus ia chegar. Então nós precisávamos do Velho Testamento a ser o professor que nos conduzia até Jesus. E Jesus falou, eu não vim para revogar, ou seja, negar e jogar para fora o Velho Testamento. Eu vim, em verdade, para cumprir o Velho Testamento, para cumprir a lei. Então a lei já passou. E tudo isso, e pessoas que dizem nada mais vale no Velho Testamento, mas isso é muito longe da verdade. Quando nós olhamos para o dízimo, por exemplo, a gente tem várias formas. A palavra de Deus diz muitas vezes sobre como dizimar. E o dizimar, se vocês não entendem, dízimo é uma palavra grego que tem a 10, que é o que a gente usa para 10, é 10%, né? E nós vimos a primeira vez que quando Abraão ele encontrava com Melquisedeque, né, em Gênesis 14, que era o sacerdote de Salém, né? Ele foi lá e ele deu 10% de tudo que ele tinha ao sacerdote de Salém, né? Que significava paz, que o Melquisedeque era um espelho, uma sombra do próprio Jesus Cristo, que nós podemos ler também em Hebreus 7. Também a gente pode ver em Jacó, que também prestava 10% de tudo que ele tinha a Deus. Então, esse ato de fazer e entregar o dízimo ao Senhor mostra para Deus claramente, mais alto que as nossas próprias palavras, que vocês sabem que esse valor e essa riqueza nunca era de vocês, sempre era de Deus. Porque, de novo, Deus ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa dos nossos recursos. Ele não precisa de ficar, né, quando o templo foi edificado, em Jerusalém por Salomão, e foi maravilhoso e lindo, e o fogo caiu, e a fumaça encheu, que os sacerdotes nem podiam ministrar em pé, Salomão ele escreveu, mas em que casa nesse mundo o Senhor possa habitar? Em que casa eu posso construir para ele ficar? Não tem casa que eu posso fazer que ainda é digno de ele. Então a gente tem que entender isso, que ele não precisa disso. Mas na verdade é que eu preciso mostrar para ele que eu tenho a certeza que se não for por ele, eu não teria nada. Porque lembra, o Jardim de Éden, o mundo, o salmista falou, o mundo pertence a Deus e todos os habitantes nele pertence a Deus, ele é o dono de tudo. Então, a gente tem que pensar, porque ele é o dono e a gente devolve o 10% para a casa de Deus, nós estamos falando claramente para ele que essa riqueza nunca era minha, mas que eu fui posto em cima dessa riqueza. E o mínimo que eu posso fazer é isso. E isso não conta com o nosso apoio aos missionários, isso não conta com nossas ofertas e coisas pessoais, mas isso conta porque eu estou devolvendo a Deus aquilo que já pertence a Deus. Então, eu já sei, muitos de vocês vão falar, meu Deus, mas isso não sei, não acho que isso é bom, não. Mas é a verdade, porque a palavra de Deus diz, em Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, claramente diz que tudo que nós temos de bom vem de Ele. E se você está dizendo, mas não, meu carro vem de mim, então você tem que checar o seu coração. Mas eu que fiz essa casa. Tá bom. Eu duvido se você é crente mesmo, se você é salvo mesmo. Porque se a gente tem desculpa, mas se a gente tem esse pensamento, mas essas são minhas coisas, e as coisas lá são as coisas de Deus. Não, até a gente ver que tudo é dele, e é por ele, e é para ele,
nós não vamos poder servir Ele com todo o nosso coração. Isso é a grande verdade. O dizimar é uma maneira para a gente falar para Deus que nós confiamos nele, nós confiamos na sua palavra. O dizimar foi instituído pela lei mosaica, né, de Moisés, e foi uma coisa que nós podemos ler em Amós 4:4, que os profetas falaram que o povo de Deus, e foi uma denúncia, que o povo de Deus tinha parado de entregar os seus dízimos para o Senhor. Ele tinha parado de servir o Senhor. E a maioria das vezes ele tinha parado de fazer essas coisas, também significava que ele tinha parado de fazer muitas mais coisas espirituais. E isso foi uma indicativa, né, que as coisas não estavam indo bem nas suas finanças. Eu não vejo como uma pessoa pode ser bem com Deus e ainda continua roubando a Deus. Mas eu sou uma pessoa espiritual, mas eu não creio em dizimar. Beleza. Mas como é que pode isso? Como é que a gente pode falar que nós estamos bem com Deus e nós não vamos entregando para Ele aquele que pertence a Ele? Porque em Malaquias 3:8-10 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nós dízimos e nas ofertas, com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz para a nação: provai-me nisso. Entrega aquilo que pertence a mim, a casa de Deus, para o mantimento da minha casa, e me prova, me coloca em prova. Coloca Deus em prova. Se você não acredita, coloca Ele em prova. Coloca Ele em prova. Porque Ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Ele está falando: prova-me. Porque quando você começa a entregar aquilo que é minha, eu vejo que você está pronto para mais. Lembra em Provérbios, aquilo que nós temos em Provérbios 11:24, aquele que é generoso será mais dado a ele, mas aquele que não é generoso será parado às coisas. Você tem que decidir se você será um rio ou se você será uma cisterna, se você vai fluir, né, nas bênçãos, na provisão de Deus, ou se você vai parar tudo e fica guardando apenas aquilo que é seu. Diz: não, mas essa é minha, essa é minha. E talvez você está dizendo: mas missionário, pastor, isso é muito difícil, essa palavra, porque nós estamos em crise. Eu entendo que nós estamos em crise. É muito precário essa situação, o crise. Eu entendo isso. Isso é uma grande verdade. Mas se você perder o seu trabalho, claro, você não tem uma entrada, você não tem o que dizimar. Mas se uma pessoa, por exemplo, eu lembro meu pai, ele perdeu o seu trabalho, e as pessoas, às vezes, entregavam uma cesta básica para nós. Ele guardava 10% de tudo que estava naquela cesta básica e diz: eu vou entregar isso para uma outra pessoa que está precisando. Porque o conceito de dízimo é essa. Não é só o dinheiro, não é só a moeda que vale, mas é realmente nós dizendo para Deus que nós confiamos nele de tal maneira que nós vamos colocar em prova ele e dizer: eu confio em você, Deus. Eu vou mostrar para o Senhor que eu confio, porque aquele dinheiro que eu acabei de receber nos Estados Unidos, também nós recebemos, né, no Brasil estão recebendo um valor por causa dessa crise também nos Estados Unidos. E é um maior desejo carnal guardar isso. Mas fala para Tiffany: puxa, a gente vai ter que dizimar isso e devolver isso para a casa de Deus, para o mantimento, porque eu sei, se eu guardar esse dinheiro, eu não posso... a gente não pode não fazer isso, porque se a gente fazer isso, eu estou me tirando da vontade de Deus. Eu estou me colocando, eu e a minha família, em perigo de não ser abençoado e de ser amaldiçoado. E de também cometer pecado, porque em Malaquias ele diz: se você não fazer isso, ele diz que você roubará o homem a Deus. Isso é algo muito sério, né? Também em 1 Coríntios 9:13-14 diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira do seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho
que vivam também do evangelho. Ele está falando para aqueles que estão no templo, para aqueles que pertencem, vamos dizer, ao tribo de Levi, que é espiritual, que é o ministério, também eles precisam se alimentar, eles precisam se sustentar. A casa de Deus precisa se manter em pé também. Não é justo você, por exemplo, você trabalhar na igreja, e eu entendo, você trabalhar na igreja e você não receber algo. Não é justo um pastor passar 40, 50 semanas por semana fazendo visitas e oração e preparação da palavra de Deus e não receber nada e não poder prover para a sua família. Isso é uma maldição. Isso não deve acontecer em nosso meio, né? Porque também ele continua dizendo em 1 Coríntios 9, e 3 até 14, não sabeis vós, e ele diz do Evangelho, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ele está dizendo a lei de Moisés que falou, quando o boi está no campo trabalhando, você não pode atará a boca, ou seja, ele é digno de comer, ele deve ter um sustento, né? Ele deve ter algo, e ele falou, e você acha que Moisés e Deus estava preocupado dos bois e não está preocupado do homem de Deus? Não, claro, está preocupado do homem de Deus, né? Então, quando a gente olhar também os princípios de dar ao Senhor os dízimos e ser generoso em nossas finanças, nós podemos ver em Jericó, a primeira cidade, quando Israel entrava à Terra Prometida. Depois de tanta espera, eles estavam prontos a entrar à Terra Prometida, né? Eles estavam lá, vamos entrar. E quando, naquela época, você derrotava outra cidade, os despojos eram para você, né? Você pegava o despojo, porque você conquistava. Foi você que colocou a espada, foi você que fez, né? Mas o Senhor falou para Israel, não toma nada de Jacó. De Jericó, para vocês. Não arrecada os despojos. Eu sei que você vai ver prata e ouro, e você vai ver isso e aquilo, você vai ver uns cálices e uns pratos bem legais, e você vai ver um monte de coisas, e gado, e galinhas, e coisas, e você vai pensando, nossa, que riqueza, eu quero isso, nossa, eu quero aquilo, porque era uma cidade inteira desolada que era realmente naquela época, pertencia ao vencedor. Mas Deus falou, não, o primeiro pertence não a vocês, mas o primeiro pertence a mim. Porque ele diz, as outras cidades que vocês conquistam no meu nome, no meu poder, eu vou abençoando, eu vou entregando a batalha e a vitória. E essa cidade, sim, os despojos pertencem a você, mas a primeira cidade é minha. Na lei mosaica também, eles não entregaram a Deus aquilo que não prestava. O sacrifício foi examinado. O primícia da sua safra, primícia de gado, os primícias foram entregados à casa de Deus. Eles não podiam, por exemplo, nascer 10 bode e o fazendeiro ir e procurar um bode que era o pior e dar isso para o sacerdote. Não. O primeiro que nasceu pertencia a Deus. Então, quando a gente entra na casa de Deus, nós temos que entender que o primeiro pertence a ele, não pertence da gente, não é nosso, né? Então, agora, se vocês tiverem perguntas, também manda assim nos comentários, tá? E eu já vou terminando, tá? Por que não dá? Por que não ser generoso na casa de Deus? Vamos falar disso. Primeira coisa, para uma pessoa não dar, é porque você não tem uma igreja, nem um pastor para chamar o seu pastor. Isso é um grande problema. Você não pode ser o lone wolf, você não pode ser aquele lobo sozinho, né? Você não pode sobreviver sem a igreja, sem a casa de Deus e sem o corpo de Cristo. É impossível isso. Deus, ele deu para a sua igreja pastores, ele deu para a sua igreja profetas, apóstolos, ele deu evangelistas e também mestres. Ele deu o 5º ministério para a sua igreja, para a edificação da sua igreja. E eu duvido também, se você é pastor, que você é essas 5. É muito difícil a gente cumprir os 5, porque nós precisamos um ao outro. Eu vejo, por exemplo, que eu tenho um chave que talvez uma pessoa não tem, e essa pessoa tem o outro chave que eu não tenho.
E eu não vou poder entrar em algumas portas e não vou poder entrar em alguns lugares se eu não trabalhar em conjunto. Ou seja, se eu não tiver um coworking, se eu não tiver uma comunhão com meus irmãos. Isso é o problema. Mas talvez você não está dando o seu dízimo, a sua oferta para a igreja, porque você não tem igreja, não tem pastor. Veja bem, entre a uma igreja que prega a plena verdade do Senhor. Não entre uma igreja que prega o Atos 2:38, que o batismo é só feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Entre uma igreja que não é mundana, uma igreja que é santa, que é separada e pronta para ser arrebatado por Jesus. Entre uma igreja em que o pastor realmente está cuidando da sua alma, porque isso é uma coisa que gera resultados espirituais, tesouros espirituais, e não vai gerar danos de você de jeito nenhum, né? Jesus, ele falou para Pedro, antes que ele partiu o mundo, ele diz, apacenta o rebanho que Deus te deu. Ele é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor, ele é o supremo pastor, mas os nossos pastores são subpastores, eles são postos por Deus em nossas vidas, para serem atalaias, sentinelas, para que a gente possa ser salvo. Eles não estão lá para apenas prejudicar você. Eles não estão lá, a maioria não estão lá para serem duros com você. Eles estão lá para cuidar da sua alma. E se você é de São Paulo, de Brasilândia, tá? Nós queremos que você se sente acolhido, parte de um corpo, que não é que você, meu Deus, ele só pede dinheiro. Não, não é isso. Você dá, não dá, isso é entre você e Deus. Mas você precisa entrar numa igreja. E aonde você está congregando, essa é a sua igreja. E a essa igreja você deve entregar os seus dízimos e as suas ofertas. E também o que você deve ajudar as missões. E deve colocar a Deus à prova na sua igreja, aonde você está sendo alimentado espiritualmente, né? Então, ele diz, pastoreai também o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tomando vós modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro assim, não trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e, contudo, aos humildes concede a graça. O espírito rebelde não quer submissão espiritual. Pronto. E eu conheço pessoas que não serão abençoados, porque eles não querem ser submissos a um sistema. O pastor tem que ser submisso a Deus. Se o pastor não for submisso a Deus, ele será julgado por Deus. E tem muito que ele será julgado. Mas da mesma forma, eu preciso ser submisso aos meus pastores. E vocês, aos seus pastores também. O espírito rebelde não quer submissão. E ele vê submissão como escravidão em vez de proteção espiritual para a sua vida. Porque existe uma guarda-chuva, vamos dizer, o que está protegendo a gente embaixo, quando nós estamos embaixo da autoridade, né? A segunda razão por que as pessoas não querem dar aos dízimos ao Senhor é porque a corrupção. E veja bem, isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Deus, ele é o bom juiz. Ele não dorme como nós. Ele não tem problema de visão como a gente. E ele está vendo tudo, ouvindo tudo, né? E sentindo tudo. Então, a gente entende que, infelizmente, tem muitos pastores que maltrataram os seus membros, que fizeram ruim aos seus membros, que eram corruptos, que usavam dinheiro para coisas que não era para usar e ficavam assim. E isso é muito triste. Isso é muito triste quando o pastor cede a sua responsabilidade espiritual. Quando o pastor entra nesses problemas. Mas, de novo, a submissão a Deus e a autoridade de Deus mostra para Deus que nós amamos a Ele. E não é só da pessoa, mas que nós amamos Ele, né? Nós, por exemplo,
E a maioria não são maus e corruptos. Isso não é a maioria. Alguns são sim. Mas você tem que confiar que Deus vai cuidar deles. Deus vai fazer o juiz. Ele será o juiz dessas pessoas, né? Por exemplo, para nós, aqui no Brasil, eu e a Tiflin, nós não recebemos nada da igreja brasileira. A gente não recebe essas coisas. Tudo que entra à igreja é exatamente posto para missão, para pagar a nota do aluguel, é posto para fazer cestas básicas e ajuda as pessoas. E é isso que é a missão da igreja. Então, às vezes, os nossos lentes podem ficar não tão clareados, porque a gente olha só para a corrupção que acontece na igreja. E muitos, infelizmente, são indignados com a igreja, em geral, por causa disso. Então, por causa disso, nós temos que ser mais transparente e mais claro com tudo que a gente recebe, né? E a terceira razão por que as pessoas não vão dar para a igreja é porque eles veem como que é o Velho Testamento. Mas lembra como que Jesus falou em Mateus 5:17. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Essas pessoas que não querem dar porque dizem isso é uma coisa do Velho Testamento, tal, ok. Geralmente eles não querem dar nada. Isso é uma desculpa. No coração de coração, eles não querem contribuir. Eles não querem ser generosos. E porque não querem ser generosos, não serão abençoados por Deus. Não serão abençoados. Eles querem apenas ir para a igreja, vamos dizer, espiritualmente comer e sair sem pagar nada. Você acha que isso é justo? Né? Porque tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E essas pessoas é por causa disso, é por causa da corrupção, é por causa do Velho Testamento, que era uma coisa antiquada. Não. A generosidade, eu nem falei uma metade, né, daquilo que pode ser falado sobre as finanças e na palavra de Deus. A finança é uma coisa altamente dito. E se você... o dízimo é muito dinheiro. Olha, eu não acho que você gostaria muito de fazer parte da igreja do livro de Atos, não. Sabe por que a palavra de Deus diz no livro de Atos, derramou o Espírito Santo sobre eles, foram cheios do Espírito Santo e foram pregar o evangelho, e eles venderão todos o que possuirdes e deram para a missão. Quando Paulo, nós temos as escrituras e as cartas de Paulo porque ele está falando para as igrejas, eu preciso de uma ajuda. E às vezes ele fala, eu não preciso da sua ajuda, Coríntio. Eu vou fazer a tenda porque vocês acham que eu sou uma pessoa que está aproveitando de vocês. Não, então eu vou fazer a tenda, vou mostrar que eu posso virar. Mas ele está escrevendo umas cartas para mostrar à igreja o que Deus está fazendo no mundo. Ele é um missionário, ele está dizendo, olha, Deus está fazendo no mundo. E se vocês param de contribuir, a missão vai parar? Como isso? Né? A gente não gostaria de fazer parte dessa igreja do livro de Atos? Ou será que a gente gostaria de fazer parte dessa igreja do livro de Atos? Eu não sei como é vocês, mas eu gostaria muito de fazer parte dessa igreja do livro de Atos. Porque essa igreja, eles realmente tomaram Mateus 6. Aonde o teu tesouro está, ali está o teu coração. E falaram que seus bens, as suas possessões e tudo que eles possuíram na terra não tinha nenhuma comparação do que a missão de Deus na terra. E falaram, não, a gente vai fazer. Pode contar comigo, pastor. Eu vou apoiar as missões. Ah, mas a gente precisa enviar alguém para Samaria. Tá ótimo, eu vou fazer parte disso também. E isso era uma igreja primitiva. Eles talvez, você pode dizer, mas eles não pregaram o dízimo. Sim, eles talvez não pregaram o dízimo, mas eles pregaram, e eles eram judeus que acreditavam no dízimo. Mas eles pregaram o 100%ismo. 100%ismo, imagina. E a gente reclama dos 10%. Então, eu não estou dizendo, eu não vou colocar um código para você dar pra gente, nada disso, não. Mas eu queria falar da palavra de Deus. E talvez você pode estar assistindo e você pode ficar frustrado, né? Chateado comigo, inclusive. Porque quando eu e outros pastores, nós comentamos sobre dar, o espírito de rebelião surge nas pessoas. E talvez você está se sentindo bravo demais. Dizendo, não, mas como é que pode? Esse que tem tudo, está pedindo... Não.
Não estou pedindo nenhum dinheiro. Eu estou pedindo para você examinar o seu coração. Examinar as Santas Escrituras. E examinar, o mais importante, as suas ações, aquilo que você está fazendo, para ver se realmente bate com a palavra de Deus, se realmente está alinhada com a palavra de Deus. Porque quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, ele diz em Malaquias 3, prova minha igreja, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou fazer chover sobre vós, vocês serão abençoados. Olha, prova a teste, ó Deus. Pensa em mais do que você e as suas necessidades, e começa a pensar nas necessidades dos outros, e também de como você pode honrar Deus com aquilo que você tem, e você vai ver que você será abençoado. Glória a Deus.